Muito bem. Vamos agora ao noticiário internacional. Israel e o grupo terrorista Hezbollah estão perto de um acordo de cessar-fogo no Líbano. Os ataques na região já deixaram mais de 3 mil mortos. Nosso correspondente Luca Bassani chega ao vivo no Linha de Frente. O que foi divulgado sobre este possível cessar-fogo, Luca? Boa tarde, Capeza, a todos que nos acompanham. Quem está mediando este acordo é os Estados Unidos do lado de Israel e a França ao lado do Líbano. A gente não pode se esquecer que a França foi a força colonial que comandou o Líbano durante grande parte do século XX e tem ainda um vínculo muito próximo com os libaneses. Segundo o que foi divulgado pela própria imprensa israelense, haverá uma votação ainda hoje dentro do Knesset, do Parlamento de Israel, para aprovação deste cessar-fogo, que envolveria 2 meses de paralisação de todas as hostilidades, a retirada das tropas israelenses do sul do Líbano, além, é claro, da refacção daquela resolução 1701 das Nações Unidas de 2006, que foi aprovado lá no Conselho de Segurança e que determina que o Hezbollah não pode agir militarmente do rio Litani para baixo, ou seja, de cerca de 30 quilômetros da fronteira de Israel, mais ou menos, e nesta buffer zone, nessa zona de neutra, se assim podemos dizer, seria, então, controlada tanto pelo exército libanês quanto pelo exército das Nações Unidas, com forças tanto da França, dos países árabes moderados, como a Jordânia, entre outras nações. Então, a possibilidade disso acontecer. O partido de Netanyahu, Likud, estaria propenso a votar, e assim como toda a oposição, mas os partidos ultra-ortodoxos, alguns de extrema-direita, que são liderados pelo ministro da Segurança Nacional, por exemplo, Itamar Ben-Gvir, disseram que isso seria um grande erro, já que essa é uma chance única de erradicar o Hezbollah de uma vez por todas. Vamos ver se isso vai ser de fato aprovado e ao longo dessa programação voltaremos também com atualizações em relação a isso. Luca Bassani, nós estamos aqui com o Coronel Sérgio Martins, com os nossos debatedores, e esse é um assunto que, claro, gera muita curiosidade. Você considera que na faixa de Gaza o Hamas foi neutralizado ou ele mantém ainda o seu poder de fogo? Porque de 7 de outubro de 2023 para cá, a maioria dos reféns não foi libertada, os que foram foi por negociação, um ou outro só que foi recuperado. A faixa de Gaza se tornou uma região desfuncional, completamente destruída, mais de 40 mil pessoas mortas, e aí aquele argumento, mas na guerra morrem pessoas, bom, muito mais pessoas inocentes do que terroristas. Então, como é que fica essa questão com relação à faixa de Gaza? Porque a participação do Hezbollah, ela já existia antes de 7 de outubro do ano passado. O Hezbollah já vinha bombardeando a região de Kiryat Simonah, no norte de Israel. Então, pergunta-se, ele vai parar de bombardear a região norte de Israel, que se tornou praticamente inabitada, se houver esse cessar-fogo? E como é que fica a questão do Hamas? Porque o Hezbollah estava dando suporte para a atuação do Hamas. Em outras palavras, é sério esse cessar-fogo? Olha, Capeza, é importante explicar para a nossa audiência que Hezbollah e Hamas são diferentes em parte da ideologia. O Hamas é sunita, enquanto o Hezbollah é xiita, mas que ambos têm o mesmo objetivo de erradicar o Estado de Israel, representando os interesses iranianos. É bom a gente dizer que também a capacidade militar dos dois grupos terroristas, fundamentalistas, é diversa. Antes da guerra começar, pegando aí setembro de 2023, o Hezbollah tinha de 25 a 35 mil homens e um arsenal muito menos tecnológico do que tem o Hezbollah, que, segundo as estimativas antes da guerra, continha entre 80 e 100 mil homens e um armamento mais potente, mais moderno, já que através da Síria consegue chegar muitos drones, muitos mísseis modernos do Irã. Então a gente vê que até agora o Hamas não representa uma ameaça tão grande quanto representa ainda o Hezbollah. Foi neutralizado completamente? Obviamente que não. Ainda temos cerca de 90 e tantos reféns que não foram resgatados. Muitos deles podem estar mortos, segundo os levantamentos
da inteligência israelense, e alguns bombardeios continuam acontecendo por parte de Gaza até Israel, mas não é como era antes da guerra, então está, entre aspas, sob controle, apesar de não ter sido concluída. No caso do Hezbollah, essa trégua, e que tem o Israel como uma das partes interessadas em assiná-la, significa que está sendo difícil também para o exército de Benjamin Netanyahu de neutralizar essas forças que são muito mais potentes e militarmente organizadas do que o Hamas. Então, acredito que é uma pausa estratégica também para o exército de Israel se revitalizar. Eles estão muito cansados, grande parte dos soldados, 13 meses de guerra ininterrupta em duas frentes, também tendo que defender dos mísseis dos Houthis, dos mísseis iranianos. Então, eu acredito que seja uma guerra diferente e que vai dar um fôlego para Israel concluir a guerra de Gaza no começo do ano que vem e depois pensar no Hezbollah lá para frente. Não sabemos se terão outra oportunidade, é uma hostilidade que acontece entre os xiitas libaneses e o Estado de Israel há pelo menos 35 anos, então pode ser que isso volte a acontecer, mas de fato está sendo uma guerra desgastante para todos os lados, apesar da superioridade bélica de Israel, isso é incontestável. Uma guerra sempre deixa todos os lados fadigados, né, os lados cansados, a exemplo da guerra da Rússia e a Ucrânia, que também tem algumas pausas desse estilo, até mesmo por parte do exército da Rússia, que é mais potente, porque uma hora os homens se cansam. As guerras são extremamente danosas do aspecto físico e psicológico, e eu acho que é isso que Netanyahu está pensando para suas tropas nesse momento em que fala sobre um cessar-fogo. Exato. Netanyahu está pensando em se preservar no cargo de primeiro-ministro, que a batata dele está assando. Agora, veja bem, o coronel Sérgio Marques vai fazer uma pergunta. Coronel, antes da sua pergunta, só um comentário. Israel está fazendo a luta contra o Hezbollah no lugar errado, porque a fonte que alimenta o Hezbollah é o Irã. O Líbano está sendo ocupado, o Líbano é refém do Hezbollah. É o Irã que usa o Hezbollah, como você disse, um grupo xiita, e agora também apoia o Hamas, um grupo sunita, para tentar ficar atacando Israel sem se expor, porque a guerra não é travada dentro do Irã. Essa é que é a verdade. Agora, nós estamos também, depois eu vou te perguntar, primeiro o coronel Sérgio Marques, à beira de um conflito nuclear. Se algum míssil, Scalp da França, Storm Shadow da Grã-Bretanha, ou ATACMS dos Estados Unidos, atingir uma região populosa lá da Rússia, a Rússia vai retalhar com mísseis hipersônicos, balísticos, carregados com ogivas nucleares, ainda que sejam armas nucleares de pequeno alcance. E tem uma bomba atômica de 50 vezes mais poderosa que a despejada em Hiroshima, pronta para ser lançada. Espero que as pessoas tenham juízo. Coronel Sérgio Marques. Olá, Luca. A respeito da resolução 1701, que é de 2006, ela acabou criando uma área tampão entre o norte de Israel e o Líbano, vamos assim dizer. Só que a resolução falava que essa área, teoricamente, seria desmilitarizada, estaria desmilitarizada. Todavia, nós sabemos que o Hezbollah, justamente ali que lançava o seu poderio bélico, em especial foguetes, contra as populações do norte de Israel. Por que esse motivo? Já que a resolução falava que existe essa faixa tampão, também existe o exército libanês e também existem as forças de paz da ONU naquela região. Boa tarde, Coronel Sérgio Marques. Exatamente essa questão que tem sido levantada por alguns grupos políticos do parlamento israelense para não assinar este cessar-fogo com o Hezbollah por hora. Eles falam que essa resolução 1701 de 2006, ela já foi quebrada pelo Hezbollah em repetidas ocasiões. Como ela determinava naquele momento, na outra invasão israelense do Líbano, entre o rio Litani, que é um rio que corta o Líbano, até a fronteira de Israel, mais ou menos 30, 40 quilômetros, seria uma zona tampão, uma zona desmilitarizada, uma buffer zone, falado em inglês, onde a administração ficaria a cargo do exército do Líbano e das forças de paz da ONU, com uma série de soldados de diversos países, do Sri Lanka, da França, etc. Mas o Hezbollah acabou quebrando, se estabelecendo naquela região montanhosa do sul do Líbano, estabelecendo na cidade de Tira e também nos subúrbios de Beirute, aumentando ainda mais suas capacidades militares e repetidamente atacando o norte de Israel. Então, essa guerra
que naquele momento tinha sido resolvida do aspecto diplomático pelo Conselho de Segurança, foi quebrada esta resolução pelo Hezbollah, que agora quer cumprir, entre aspas, aquilo que a resolução fala para paralisar o conflito por hora, mas que poderá voltar a quebrar, já que no passado já o fez. Então, essa desconfiança, ela existe, e Israel quer introduzir mais um critério, mais uma espécie de condição para assinar o cessar-fogo, que caso isso seja quebrado mais uma vez, tudo poderá se reiniciar e os israelenses terão legitimidade internacional para invadir o sul do Líbano e continuar guerreando até eliminar o Hezbollah. Algo que os libaneses, obviamente, não querem por hora, mas que parece ser a única garantia de segurança para que esta guerra possa ir, no médio e longo prazo, para uma conclusão, porque senão vai ser apenas a repetição daquilo que vimos em 2008, 2010, 2015, 2020 e 2023, como agora também, desde o começo da guerra entre Hamas e Israel, o Hezbollah também já atacando o norte do país e impedindo aquelas pessoas de voltarem às suas casas, né? Mais de 60, 70 mil pessoas, famílias, que tiveram que se deslocar para outras áreas do Estado judeu. Ô Luca Bassani, eu vou voltar até um pouquinho mais. Em 1982, Israel invadiu o Líbano para estabelecer uma buffer zone, uma área de segurança. Acabaram se entusiasmando, foram até Beirute. No ano seguinte, em 83, o que aconteceu? Em 2 quartéis que abrigavam as forças multinacionais de paz no Líbano, Estados Unidos e França, 2 caminhões do Jihad Islâmica explodiram e mataram 299 soldados da ONU, a maioria americanos e franceses. Jihad Islâmica era o nome utilizado, então, pelo Hezbollah. De lá para cá, não se resolveu absolutamente nada, se mostrando que essa estratégia é uma estratégia muito mais político-eleitoreira do que uma estratégia eficaz. De lá, o que se lembra é o massacre de Sabra et Shatila, em 1982.